Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. É uma alegria estar aqui esta manhã. Espero que Jesus nos abençoe. E quero já dizer que é uma honra ter o Saulo Gomes aqui me ouvindo. Ele não me conhece, mas eu o conheço. Eu e todos nós conhecemos pelo trabalho de divulgação que ele sempre fez na doutrina espírita. Esse tema que me propuseram, eu vim aqui a convite, o doutor Leopoldo me telefonou propondo falar sobre a apometria. E eu só aceitei vir aqui por algumas razões. Primeiro, por lembrar da carta de Paulo aos Coríntios, no terceiro capítulo, na segunda carta, no terceiro capítulo, onde está escrito, no versículo 17, de onde há o Espírito do Senhor, aí há a liberdade. Em nome da liberdade que eu estou aqui, sem a pretensão de constranger ninguém a aceitar qualquer dos meus postulados. Até porque ninguém convence ninguém, é a pessoa que se convence a si mesma. Mas aprendi em doutrina espírita que nós devemos levantar ideias e deixar que as pessoas pensem, e cada um faça a sua conclusão. Então é em nome da liberdade que eu aqui estou. Evidentemente que em meia hora ninguém consegue falar sobre a apometria. Aliás, sobre assunto nenhum. No entanto, como o propósito não é convencê-los, mas é dizer o que é a técnica, eu, antes de passar a abordagem do assunto, quero dizer para vocês que a mim me preocupam alguns aspectos da doutrina espírita. Primeiro, a elitização, que já tinha sido levantada pelo Chico Xavier. Muita propriedade. Estamos vivendo uma hora que o Espiritismo está recebendo um contingente muito grande de pessoas cultas, estudiosas, pesquisadoras, mas que nós não podemos perder o lastro popular da doutrina espírita. Isso significa dizer o quê? Que nós não podemos criar castas dentro da doutrina espírita. Se nós criarmos castas, seremos mais um movimento ultrapassado aqui na Terra. Segundo, penso que a doutrina espírita não pode cair no engodo da igrejificação. Muitos pretendem transformar a doutrina espírita em cargos, em burocracia, em que uns mandam mais do que os outros. E eu aprendi que o panágio da doutrina espírita é a liberdade, sobretudo do dom mais sagrado que o indivíduo tem, que é o dom de pensar. Se o Espiritismo cometer a estultícia de querer colocar aduana, barreira, na maneira de pensar de alguém, o Espiritismo está fadado ao insucesso. E é por isso que eu acho que o terceiro risco que a doutrina espírita corre é o da ortodoxia. Então basta surgir alguma coisa que o indivíduo lá vem. Isso é obsessão. Assim como nos ameaçavam com o inferno e com a fogueira, agora nos ameaçam com a obsessão. E quando não a obsessão, com uma palavra que é muito perigosa, porque dizem assim, isso é antidoutrinário. Mas é antidoutrinário segundo o quê? Segundo a visão que ele faz da doutrina espírita. Quer dizer, no fundo ele quer dizer, pense como eu penso. Você pode pensar o que quiser, desde que seja do jeito que eu penso. E a riqueza da doutrina espírita é a diversidade de ideias, porque já dizia Dom Helder Câmara, se discordas de mim, tu me enriqueces. Porque me dás uma visão diferente daquela que eu estou tendo. Então, explicado numa chamada ortodoxia, isto não está na doutrina espírita, mas não está onde? A visão que você faz da doutrina espírita, que necessária e obrigatoriamente não tem que ser a minha. Eu posso pensar de forma diferente. E é isso que me traz aqui para apresentar para vocês a apometria. A não ser, vou ficar de pé porque fica mais fácil para mim. A não ser, Rustem, nada levou mais pedrada do que a apometria.
E levou a pedrada por pessoas que jamais ouviram falar de apometria, nem sabem o que é. Relembrando os tempos da dureza do regime, a pessoa só faltou dizer: não li e não gostei. Só isso. Numa atitude perfeitamente antidoutrinária. Porque isso sim é antidoutrinário. Criar barreiras à maneira de pesar da pessoa. E se fosse para criar barreiras, eu não estaria aqui. Eu vim propor para vocês este tema que foi apedrejado. Ainda agora saiu no Jornal Espírita dizendo o seguinte: apometria é tudo, menos espiritismo. Ele nem sabe o que é apometria. Ele não sabe. Vocês sabem o que é apometria? Então, esse é o problema. O interessante é que Allan Kardec escreveu a Gênese o seguinte: o Espiritismo andará de par com a ciência. Se a ciência mostrar que o Espiritismo está em erro no ponto, ele, o Espiritismo, se modificará nesse ponto. Coitado do Kardec, ele não sabia que o Espiritismo se modificaria, nós os espíritas não. Então hoje há um verdadeiro ódio santo contra a apometria, sem saber o que é. Porque o que se propaga da apometria por aí é tudo menos apometria. E para chegar lá, nós temos que dizer para vocês que a apometria é apenas uma técnica, nada mais. Como técnica, nós não podemos fazer juízo de valor. Ou ela serve ou não serve. A técnica da inseminação artificial, ela é boa ou é má? Depende do uso que a gente faz. Assim, a técnica da apometria, ela em si mesma não é boa nem má. Depende do uso que se faz dela. Para que ela é utilizada e a maneira como ela é utilizada. Tem se divulgado por aí que a apometria resolve qualquer problema. Unha encravada, calvície, desemprego, marido que abandonou. Isso não é apometria. Até traz a mulher de volta, não é isso? E se não tiver mulher, arruma uma. Isso não é apometria. A apometria é uma técnica que, sobretudo, aplica a lei do amor. Sem a lei do amor não há apometria. E é uma técnica de desobsessão. Assim como nós sentamos à mesa e não na mesa, assim como nós sentamos à mesa para fazer a desobsessão do centro espírita, a apometria também faz isso. Só que ao invés de esperar o obsessor vir, se quiser, quando quiser, como quiser, a apometria manda buscar. Usa uma técnica de ir atrás do obsessor, de ir procurar o obsessor. Mas nós não dispensamos a conversa amiga, fraternal, de convencimento do obsessor. Esta a apometria que eu pertenço. Há uma apometria aí fora, os médicos estão fazendo e cobrando para fazer. Em consultório. Assim como hoje se cobra da classe. Vocês sabem que alguns reikianos cobram para dar classe em consultórios perfumados, com hora marcada, com atendentes. O erro é do reiki. Então há uma apometria que realmente expulsa o camarada para outro planeta, que faz e desfaz o nó. Essa não é a que eu estou falando. Aquela a que eu estou me referindo é a apometria com Jesus, que pega o espiritismo, que faz a reunião em torno da mesa e usa os mesmos métodos de convencimento que nós aprendemos na casa espírita. Só que vai um pouco além, porque toma medidas orientadas segundo o fundamentador da apometria. Como é que surgiu a apometria? Ela surgiu num congresso espírita pan-americano realizado em Buenos Aires de 5 a 12 de outubro de 1963. Muitos aqui não eram nem encarnados. Bem, lá apareceu nesse congresso um médico chamado Dr. Luiz Queiroz. Esse médico, ele é porto-riquenho, conhecia alguma coisa de espiritismo, mas não era espírita declaradamente. Tinha lido Kardec, mas não tinha aprofundado. E esse médico descobriu que ele podia, com uma secretária dele, projetá-la, desdobrá-la, melhor dizendo.
e deu o nome à técnica de hipnometria, porque ele supunha que era preciso um estado hipnótico. Estava presente nesse congresso, representando o Hospital Espírita de Porto Alegre, Dr. Conrado Ferrari, médico que liderava os médicos, e ele ouviu falar aquilo, viu que era uma técnica nova, chamou o Dr. Luiz Queiroz e disse: você iria a Buenos Aires fazer essa apresentação? Eu disse: claro, vou. E foi, 2 anos depois. Em 1965, portanto, aparece em Buenos Aires, aliás, em Porto Alegre, o Dr. Luiz Queiroz, que reuniu os médicos do Hospital Espírita e mostrou para eles como é que funcionava a técnica. Dentre os médicos que estavam lá assistindo o trabalho, estava o Dr. José Lacerda de Azevedo. E o Dr. Lacerda viu aquilo e achou muito interessante, porque ele já tinha pensado nisso, mas não tinha formulado a ideia. E naquela noite mesmo ele foi para casa e ele trabalhava com a esposa dele, a dona Yolanda, que era médica, e trabalhava com ele, lá no centro espírita. E ele disse para ela: Yolanda, eu aprendi hoje uma técnica que eu quero estudar com você. Senta aqui. Então a Yolanda sentou na cadeira, ele aplicou a técnica e teve um resultado surpreendente. E ele começou a estudar. Ao contrário de muitos de nós, ao invés de acusar, de falar que é obsessão, que é antidoutrinário, ele foi estudar. E publicou este livro, que quem quiser conhecer a apometria na realidade, deve procurar ler. Chama Espírito e Matéria. Ele descobriu, quer dizer, não é descobriu, ele formulou as 13 leis que governam o fenômeno da apometria. Aqui. Não contente com isso, continuando os estudos, posteriormente, isso ele publicou em 88. Na sequência, ele publicou este outro livro, Energia e Espírito. Todos esses 2 livros fundamentam a apometria. Quem quiser conhecer a apometria tem que estudar os 2 livros. É fácil estudar? Não é. É um livro muito técnico, é um livro de muita terminologia, técnica, científica, dá trabalho. Eu acredito que poucos poderão estudá-lo sozinhos. Como nós fizemos lá em Franca, nós formamos um grupo para estudar. E aí o que aconteceu? Vieram os grupos, sobretudo de médicos, que se interessaram pela técnica. Uns pelo dinheiro, eles estão aplicando nos seus consultórios a técnica. Outros, verdadeiros espíritas, começaram a estudar o que é que podiam fazer e obtivemos os resultados que o Dr. Lacerda mostra aqui. Então, a apometria não elimina o karma a que nós pertencemos. Ela não elimina o karma, não é panaceia para qualquer mal, nós não resolvemos qualquer problema. Muitas vezes nós aplicamos a técnica da apometria e o resultado é negativo, não atingimos o resultado desejado. Por quê? Porque é o karma. A lei, aquele momento não é o momento do indivíduo ficar livre do problema. Nós podemos até ir lá, na causa, na origem, mas não conseguimos resolver. O indivíduo não se emancipa do problema. Agora, que é uma realidade, não há como recusar. Aliás, se alguém quiser honestamente combater a apometria, tem que responder isso que está aqui. Porque dizer não gosto, não é doutrinário, não é assim, não funciona, isso é acusação barata. Tem que reformular o que está dito aqui. Provar que as 13 leis não funcionam. Só assim. Porque, eu não sei se vocês sabem, numa pequena cidade do interior, havia um vereador que não se pronunciava nunca. Um dia, para surpresa geral, ele pediu a palavra. Todo mundo ficou embasbacado. Mas até que enfim o senhor vai falar, o que é que o senhor deseja? Ele humildemente levantou e disse assim: eu estou ouvindo vocês falarem tanto em lei de gravidade, vamos decretar que a lei não funciona. Tem muita gente querendo acabar com a verdade assim. É falsa a lei da gravidade. Prove. Então este é o caso da apometria, provar que ela não funciona. Ela não elimina o problema do karma, não elimina a doutrinação, sobretudo com amor e humildade. Só há uma regra na doutrina espírita, essa é que nós devemos obedecer, que é a regra
a hierarquia moral. O espírita só pode reconhecer uma hierarquia, é a hierarquia moral. Fora disso é balela, é conversa mole. Diz o livro dos Espíritos que no mundo espiritual, o espírito superior exerce uma força irresistível sobre o inferior. Essa que nós reconhecemos. Porque é doutor, porque tem título disso, porque é presidente de união, porque aí isso não vale nada. Isso é coisa aqui na Terra. O que vale é a força moral. E nós não podemos perder isso no Espiritismo. Por isso que Emmanuel, com a sabedoria que ele própria diz assim: mas no mundo espiritual, quem muito amou segue à frente daquele que apenas sabe. Essa que é a verdade. Só vale a hierarquia moral. Nós não podemos perder isso de perspectiva. Pode ser a Dona Maria, que senta lá no fundo, mas se ela tiver moral, mais do que qualquer um, é mais do que o presidente, é mais do que o médico, é mais do que o dirigente, é mais do que o orador, é mais do que todo mundo. Porque o que vale na doutrina espírita é a força moral. Fora disso, você conversa mole para poder dormir. Então, a apometria também não substitui as reuniões normais. E não quer que os centros espíritas, a partir de hoje, abstenham-se de fazer reunião mediúnica costumeira e passem a adotar a apometria. Coisíssima nenhuma. Continuem com o que estão fazendo. Só que não vão fechar as portas para quem quiser seguir, principalmente médicos. Porque já foi uma crítica que eu ouvi, as pessoas dizem, mas isso aí é um grupinho que quer reunir só os médicos têm vergonha de ir no centro espírita para poder misturar-se com as pessoas. Se for isso, é problema deles e azar deles. É orgulho. Agora, nós não podemos também dizer para os médicos, não queremos a sua contribuição. Porque a apometria só funciona, um grupo de apometria só funciona com o apoio do mundo espiritual. Aliás, qualquer grupo espírita, se não tiver o apoio do grupo espiritual, a apometria não realiza nada. E mais, é preciso haver contato da equipe mediúnica, da equipe que dirige os trabalhos, com a equipe espiritual, que por sua vez se liga a um hospital, para poder funcionar uma equipe. Mas na medida que se propõe um grupo a funcionar, e para funcionar um grupo de apometria, deve acompanhar um outro grupo que está funcionando, além de estudar, um grupo que está funcionando durante 6 meses, para ver a técnica, porque há muitos detalhes que não adianta eu querer passar para vocês, que não vou conseguir. Por mais que eu me esmere, por mais que eu capriche, não é assim que funciona. É vendo, é assistindo a reunião, que vocês vão ver como é que funciona. E fazendo a reunião, o que acontece? Aí, depois de 6 meses de funcionamento, vocês vão descobrir que há uma equipe espiritual designada para o trabalho, que há um hospital vinculado àquele grupo, para onde serão levados os enfermos, aqueles que foram recuperados. A apometria visa, sobretudo, resolver os problemas anímicos. Muitas vezes o indivíduo vai à sessão espírita apresentando problemas de saúde que não são problemas espirituais, são anímicos. Anímicos, vocês sabem, são dele mesmo. Ele como espírito reencarnado. É espírito também, só que reencarnado. Né? Por exemplo, a auto-obsessão. Como é que a gente faz para ficar livre da obsessão? O próprio indivíduo que se obsedia. Mas como é isso? São lembranças do passado que ele traz para o presente. Os estigmas kármicos, marcas que ficaram na personalidade dele, os desajustes na hora da reencarnação, lembranças como o suicídio, por exemplo. O suicida, vocês sabem, os alcoólatras, os toxicômanos, trazem isso gravado neles. E às vezes a gente pode bloquear essas passagens. E também nós tratamos os problemas espirituais. Por exemplo, aqueles que o obsessor traz e sugere na nossa mente. Aqueles que são os próprios da obsessão mesmo. A obsessão do nosso inimigo, aquele que vem cobrar, que nós devemos para ele. E ele vem e diz assim na mesa mediúnica: mas eu tenho direitos. Ele me deve. Ele deve mesmo. E não adianta querer dizer para ele: não, perdoa, meu irmão. Seja bonzinho. Ele não consegue, ele não aceita isso. Ele foi prejudicado. Então nós temos que mostrar a vantagem para ele. Os aparelhos que são colocados por espíritos altamente inteligentes, mas ainda muito endurecidos. Eles fabricam aparelhos e colocam na nossa individualidade
espiritualidade pelo espiritual. Pela obsessão nós não tiramos, pela desobsessão nós não conseguimos às vezes tirar esses aparelhos. Pela apometria nós vamos lá. E é por isso que o indivíduo ele apresenta um comportamento às vezes estranho, porque o aparelho fica repetindo na cabeça dele: mata, 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 bebe, bebe, bebe. Eles põem o aparelho e aquilo fica repetindo diuturnamente. E ele não consegue vencer. E às vezes o indivíduo fala, a gente dá risada: isso foi maior do que eu, não tive força de vencer. Porque o aparelhinho está lá. Se não tirar o aparelhinho, não há como trabalhar essa desobsessão. Só com muito amor. É claro que o amor numa reunião mediúnica, médiuns bem afinizados também conseguem. Nós não desmerecemos esse trabalho. Só que a apometria é uma técnica que nós vamos lá ver o aparelho. E quem implantou, muitas vezes é que vai tirar. E finalmente, isso aqui eu sei que vai arrepiar muita gente, nós temos que falar. Quem quiser discordar de mim, discorde. Como dizia Voltaire, não concordo com uma só palavra que dizeis, mas lutarei até a morte pelo direito que tens de dizê-las. A arquepatia, palavrão, né? Magia nele. Certo? Muita magia nele. Quanta gente chega no atendimento fraterno e diz: fizeram um trabalho para mim. Que é isso, meu irmão? Fecha o corpo. O melhor ciclo é a oração. É isso mesmo. Só que às vezes não resolve. A magia está lá, o indivíduo está sofrendo. Porque é preciso que nós não nos esqueçamos de um detalhe. Allan Kardec foi, antes de ser espírita, por 25 anos magnetizador. E é só no conhecimento do magnetismo que nós vamos solucionar esse problema. Porque senão o problema vai bater na casa espírita e nós vamos dizer: é antidoutrinário, passa depois. Então tenhamos coragem de enfrentar a apometria. Aliás, muitos daqui fazem a apometria sem saber. Quantas vezes o obsidiado conversando conosco lá, o espírito perturbado conversando conosco na reunião, diz assim para lá: ai, não aguento, eu estou queimando. Não, mas você vai ser atendido por um enfermeiro, ele vai te dar uma injeção. O que é isso? A palavra apometria quer dizer após, em grego, que significa depois. Metria, medida. São medidas que nós tomamos no mundo espiritual. Que, aliás, meus irmãos, Allan Kardec tinha previsto. Tem muita gente que diz assim: mas isso não está no livro dos Espíritos. Quanta coisa não está no livro dos Espíritos. Nem podia estar. O livro dos Espíritos é um esforço de síntese que os Espíritos fizeram para codificar a eterna doutrina espírita, como eles dizem lá. Mas é uma síntese. Ele já tem 1019 questões. Vocês imaginem se ele fosse abordar todos os temas. O passe também não tinha falado passe no livro espírita, no livro dos Espíritos. E, no entanto, nós aplicamos passe. Por quê? Porque foram os médicos homeopatas portugueses que introduziram no Rio de Janeiro, no começo do século, para combater a epidemia de dengue que agora voltou, e que com a homeopatia eles magnetizavam a água, porque eram espíritas, sobretudo o Dr. Bento Mir, que é o que vai dar o água, o natro muriático nosso aqui da homeopatia. Ele aplicava a magnetização da água, e ele sabia que quando magnetizava a água, que é a nossa água fluidificada, o resultado era muito melhor. Eles é que introduziram, não veio uma página de Kardec, e onde está escrito passe, fala de mediunidade pura, mas não fala de passe. Passe é porque os franceses falavam o verbo, é um deverbal que dá do verbo passar. É passar energia, é o magnetismo. Quando nós descobrirmos os poderes do magnetismo, nós vamos entender o grande problema do universo, porque Allan Kardec afirmava: é o magnetismo, a ciência oculta, que vai solucionar os problemas da humanidade. Mas nós não sabemos nada de magnetismo. O que é que nós conhecemos de magnetismo? Nada, absolutamente nada. Nós conhecemos aquela limalha de ferro que se joga no papel e se coloca um ímã embaixo e fala que aquilo é força magnética. Mas de onde ela vem? Como é que ela funciona? Muito pouco nós sabemos. Finalmente, para deixar o maior espaço possível para perguntas, eu quero dizer para vocês que esta apometria que está prometida aí, sobretudo na internet, não tem nada a ver com essa apometria. Que eu estou nela porque quando a editora Clarim foi publicar o livro do Dr. Vitor Ronaldo Costa, que é um discípulo do Dr. Lacerda, a editora ficou com medo de publicar pura e simplesmente. E pediu opinião para alguns confrades, entre eles eu estava.
E foi aí que eu tomei conhecimento com a apometria. É este livro aqui. E ele usa o mesmo subtítulo do Dr. Lacerda, Novos Rumos, Novos Horizontes da Medicina Espiritual. Aí que eu fui saber que já tinha um grupo em Franca funcionando. E fui conversar com o médico, que é muito meu amigo, o Dr. Cleomar, e ele já estava aplicando as técnicas da apometria, as 13 leis da apometria, que funcionam de que jeito? Como é que é a apometria? Suponhamos que a nossa irmã seja médium aqui. Eu não vou fazer uma demonstração, evidentemente, porque nem é um ambiente para isso. Então, o que eu vou aplicar? Ela usa alguns recursos da Umbanda? Usa. Não vamos esconder, não, isso é hipocrisia. E aí nós aplicamos pulsos, são as leis da apometria. Eu vou desdobrá-la através de comando, dando comandos, contando. Então ele fala, mas por que vocês contam? Isso é feio, isso é de Umbanda, é ponto de Umbanda. Então não conta bater nos dedos, porque se isso implica, vamos ser fariseus, vamos pensar. Através da mente, nós agimos na mente. A mente age no plano espiritual e age no perispírito, que agora nós estamos aprendendo com os hindus que o perispírito é apenas um dos corpos do espírito, não é o único. Que na verdade o espírito possui 6 outros corpos. Ele é a essência. O que é o espírito? O livro dos espíritos é uma centelha, uma chama, um clarão, se quereis. Dizer que ele não tem formato. Ninguém nunca viu um espírito. Estava lá na sessão, a médium disse que viu um espírito vestido de noiva. Ela viu um espírito vestido de perispírito. Mas espírito ninguém viu. Porque só quando nós formos espírito puro é que veremos espírito. Ninguém viu espírito ainda. Tudo que nós vemos são formas que o perispírito adota para apresentar-se a nós. Mas espírito puro ninguém viu, só quando formos espíritos puros. E aí vamos ver até Deus, porque Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Jesus disse também para a samaritana que Deus é espírito, e como tal deve ser adorado. Então, quando formos espíritos, aí puros, nós vamos ver tudo isso. Agora, o perispírito possui desdobramentos. Ele tem primeiro o corpo etérico, que é o duplo etérico, que é aquele corpo que nós trazemos para a reencarnação. É um intermediário entre o perispírito e o corpo. Depois, o perispírito se desdobra em outros 2. São os corpos mentais, o mental inferior e o mental superior. O mental inferior ligado aos sentimentos e emoções da terra. O mental superior ligado às coisas do céu. O búdico, que é o que fica entre o corpo mental e o espírito propriamente dito. E finalmente o espírito. Mas isso não está na doutrina? Tá. Lembram-se quando André Luiz dormiu no plano espiritual e foi visitar a mãe dele? Dormindo? Ele foi com o quê? Se o corpo ficou dormindo? Corpo mental. Então muita gente fala das coisas sem saber. E se os hindus estão mostrando para nós que tem os 7 corpos, ensinando os 7 corpos, por que nós não vamos pesquisar? Vamos provar para eles que não tem os 7 corpos, que é mentira o que eles escreveram. Só que a física quântica está aí dizendo que é tudo realidade. Uma realidade que nós chamaríamos holográfica. A mente é o espírito. O ser essencial é o espírito. Que decaiu e agora está voltando para o Pai. Essa é que é a religião. A palavra religião quer dizer religar a criatura. Ora, só se religa quem já esteve ligado. E não pode ser de outro jeito mesmo. Porque Deus sendo perfeito e tirando dele a matéria-prima para construir alguma coisa, de onde ele tirou? Dele mesmo. Só podia produzir perfeição. Deus não fez essa imperfeição que está no mundo. Essa imperfeição é nossa, por decisão nossa. Nós é que escolhemos ser contrário. Diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, no livro Consolador, caindo por orgulho e egoísmo, por contrariar a lei de Deus. É o que eu podia falar em meia hora para vocês. Eu podia fazer as 10 leis de desacoplagem do perispírito, de reacoplagem do perispírito, podia mostrar como é que a gente age no plano espiritual, podia mostrar como é que é uma das leis da apometria, que o espírito está dizendo assim: eu não perdoo. Não, mas você tem que ser bonzinho, só o amor constrói. Eu não quero saber dessa charopada, não, eu quero é meu dinheiro. Como é que a gente faz? Você pega o espírito, que é uma das leis, desdobra no passado por impulsos, e ele vai ver que ele fez aquilo que ele passou, porque ninguém passa por nada sem merecer. E ele vem correndo de volta
com vergonha. Me desculpa, realmente você tem razão, está no pé. Por quê? Ou nós jogamos no passado ou jogamos no futuro. Você quer continuar prejudicando a pessoa? Vê o que vai acontecer com você. E ele vê o que vai acontecer com ele. Ele volta desesperado. Não, isso eu não quero passar. Então você não quer passar. Ah, mas é um absurdo esse negócio de progressão de memória. É um absurdo? Leia o livro do Chet Snow, um americano que fez experiências de progressão de memória, juntamente com outros médicos americanos que não são espíritas, mas que fizeram progressão de memória e viram cada coisa de arrepiar os cabelos. Então é possível? É. Nós somos um ser interespacial. Limite espaço-tempo é só aqui para nós reencarnados. Os desencarnados, superiores sobretudo, tem esse negócio de espaço e tempo, nós não estão limitados. Né? Isso é circunstância para nós. E ainda mais, se nós formos na obra monumental de Chico Xavier, que não falou tudo, porque a hipocrisia dos espíritas é muito grande, os ortodoxos espíritas, muito dele com nomeada na doutrina espírita, foi o Chico de falar. Essa é a grande verdade. Muitos espíritas fizeram o Chico chorar muitas noites porque ele recebia informação e eles não deixavam. Isso é antidoutrinário. Chico conta que eles foram para uma região espiritual, chegaram lá, o doutor Bittencourt Sampaio, famoso médium brasileiro, se apresentou como estrela, não tinha mais perispírito. Quando a gente fala isso no centro espírita, o cara fica matando. Como não tem perispírito? Não tinha. Ele era uma estrela. Para poder se apresentar, teve que pegar uma forma perispiritual. Aí o que a gente faz? Desmerece a obra do Chico. Fala que o Chico está errado. Já tem espírita pregando aí que o espírito tem que ficar longe do Chico. Tem espírita ensinando na internet que o Manuel é padre, por isso que ele pôs igreja dentro do espiritismo. Tem. Só que não é uma coisa que a gente aprende com a doutrina. Tal médium, tal espírito. O espírito que acompanha o médium é de acordo com a moral da pessoa, do médium. Se é assim, qual que era o espírito que acompanhava o Chico? Porque pode-se falar tudo do Chico, menos da moral dele. Não, mas não vamos desacreditar o Emmanuel, porque eles falam que Emmanuel é padre, não serve. Então, qual é a relação médium-espírito? Quem é o espírito que está com o Chico? Pela moral dele é inatacável. Aí, eu digo para essas pessoas terão valor quando eles forem igual ao Chico Xavier. O dia que elas forem iguais ao Chico, eu ouço o que elas querem dizer. Por enquanto, eu fico com o Chico. Se ele diz, está dito. Este é um livro que não pode faltar para quem quer conhecer a apometria. Aqui, o autor, Dr. Vitor Ronaldo Costa, fundamenta a apometria dentro de Kardec, dentro de André Luiz, dentro de Emmanuel e dentro de outros autores. Desobsessão e apometria. Quem quiser negar a apometria, nega o que está aqui. Tá bom? Nós agradecemos muito a explanação e eu vou perceber que é um assunto que nós vamos precisar estudar muito, né? Para ir a fundo, para podermos saber. Então, vamos tentar ser o mais rápido possível nas perguntas que a gente só E eu mais rápido nas respostas. Aqui, a primeira pergunta que eu recebi é se existe semelhança entre apometria e sonambulismo como técnica. Não, não existe. Nenhuma. O sonambulismo é um estágio da apometria, mas não é a mesma técnica. Às vezes o médico sonambúlico, e qual foi o mais famoso médico sonambúlico da história? Edgar Cayce, americano, que em estado sonambúlico ele diagnosticava doenças que não tinham aparecido ainda, iam aparecer, estavam no perispírito da pessoa. Então o Edgar Cayce fez isso, mas não é a apometria, é um estágio anterior. Porque na apometria, por isso nós trocamos, eles trocaram o nome de hipnometria, que foi sugerido pelo primeiro pesquisador, para a apometria, porque não envolve sono, e sonambulismo envolve sono. A próxima pergunta, se pode se tratar a esquizofrenia através da apometria. Pode se tratar até de unha cravada na apometria. Agora, no caso da esquizofrenia, sabe-se hoje, às vezes é um desajuste reencarnatório. O indivíduo está nesse corpo, mas está vivendo no outro corpo.
Não pode ser tratado. No que eu já vi, tentamos apelar no hospital Allan Kardec, em Franca, a Fundação Espírita Allan Kardec, há um grupo de médicos fazendo tratamento apométrico para os doentes, com grandes resultados. Mas no caso da esquizofrenia, ainda não resolveu. Entendeu? Por conta minha. Vejam como é que nós não podemos prometer para ninguém cura. Mas seria assim, porque seria uma doença física ou mais até por ser um problema anímico? As duas coisas ao mesmo tempo. Ela é física e é espiritual. Ninguém passa com uma doença, porque diz Emmanuel no livro Leis Morais da Vida, que toda doença reflete um desajuste do espírito. Não existe uma doença que não seja um desajuste do espírito. É o espírito atrasado que está precisando daquele resgate. Existe relação entre apometria e terapia de vidas passadas? Não. A relação que existe é que a apometria usa o retorno a vidas passadas para poder, às vezes, tratar algum caso. Aquele caso remitente de uma doença anímica, por exemplo, em Franca tinha um rapaz que chegava a julho, ele entrava em depressão profunda de esconder debaixo da cama. Sazonal isso? Ela é sazonal. E por que chuva? Então nós começamos, o grupo começou a pesquisar, até descobrir, numa reencarnação que voltou lá no passado, em julho, na fazenda, numa época de frio, ele havia afogado o irmão para ficar com a herança. Então, aquele foi enquistado no perispírito dele. Chegava o frio e ele lembrava da cena. Enquanto não se apagou aquilo dele, ele não melhorou. Ele hoje é uma pessoa normal, vive normalmente, mas ele escondia debaixo da cama. Ele lembrava dele mesmo, era a auto-obsessão. E num caso, isso também por minha conta, se ele tivesse feito uma regressão, Dá resultado. ele poderia Sobretudo se ele tivesse feito uma regressão, porque hoje você sabe a regressão está sendo feita em consultório por gente não espírita. Muito bem cobrado e gente não espírita. Aí que é o problema. Ou nós fazemos no centro espírita adequadamente, ou nós vamos fazer, ou os outros vão fazer por nós. Então, a regressão, ela pode resolver? Pode, se o camarada que foi tratado teve a sorte de cair na mão de um médico espírita que soube conduzir o processo. Porque não é só lembrar, precisa tratar aquele sentimento que houve na hora. Certo? Se não tratar aquele sentimento, ele permanece. Então não é só lembrar, é lembrar e apagar. Como é que a gente apaga na apometria? Agindo mentalmente no mundo espiritual, comandando, como nós falamos para a pessoa, agora você vai tomar uma injeção e vai dormir com o espírito perturbador. A gente fala, agora vamos apagar, vamos reconstruir. É uma das leis da apometria. Vamos reconstruir o tecido perispiritual. Aí onde está a lembrança, vamos apagar e damos os pulsos. Quem não gostar do pulso porque lembra uma banda, não dá o pulso, mentaliza. Quando teve aquele assassino na moto que pegava as moças, tentava fazer um assassino em série, né? Maneco do Parque, obrigado. Estou com o repórter do rádio. Repórter do rádio, então. Eu estou com o repórter que fez a reportagem. Muito bem. Eu não sei se o Saulo se lembra, quando o prenderam, ele falou algo mais ou menos assim: que bom que prenderam ele. Como o Maluf faz, né? Fala na terceira pessoa. Quer dizer, é uma pessoa simples. Francisco, ele chamava, não era isso? Não, Francisco, Isso mesmo. Francisco Pereira. Xará, eu, hein? Ó. Bom, quando você disse de instalar do equipamento, e eu vejo o depoimento dessas pessoas que fazem os erros em série, que é lógico, fica aquela confusão do que é espiritual, o que é mental, mas ele um pouco da esquizofrenia, eles falarem tratando de uma terceira pessoa, que não é a pessoa, é a pessoa, graças a Deus me prenderam. Eles falam, não sei se o Saulo testemunhou isso. Ele falou, graças a Deus me prenderam. Porque eu não conseguia parar de fazer isso. Aí as pessoas falam assim, não, tem que matar esse cara, atrocidade esse cara. E ele era fruto de algo que, para todos os efeitos, não era. Aí você vê vários casos, porque todo criminoso que ele é inocente, nenhum fala que é culpado. Agora, ele quis, porque também ninguém faz a gente fazer isso em cima do outro espírito. Ninguém faz a gente fazer o que não quer. Por isso que o Chico diz assim:
tentação é uma coisa que a gente corre dela torcendo para ela nos alcançar. É a melhor definição de tentação, né? Então, ele quis. Primeira coisa, havia nele a intenção. Isso fica bombardeando o espaço. Eu quero estuprar, eu quero matar. As entidades que estão sintonizadas nessa parte, a gente vai mesmo, meu amigo. Vamos, você merece, vamos, e dão forças a ele. Por isso que ele sabe que ele não é mais ele. Ele está sendo ele com mais alguns, então são vários. Entendeu? A ação é assim. É simples mesmo. Para nós espíritas, né? Não, mas a mente dele também é perturbada. Ele é um espírito atrasado. Você não pega um espírito evoluído e ele fala para ele fazer isso. Ele não faz. A faixa dele é outra. Isso é questão de sintonia. É que eu acho que o Marinho, ele pegou a carona naquela questão daquela máquina. Eles põem a máquina é de repetição. Ele põe a máquina, nós tratamos de um caso de apometria infante, muito interessante. Uma senhora estava com câncer no hospital e ela não tomava remédio, ela não engolia, não conseguia decorar. E nós desdobramos as médicas, mandamos médicos, mandamos lá no hospital, pedimos que fosse no hospital. Eles entraram no hospital e havia uma como é que chama aquele instrumento? Não, havia uma gargantilha, um garrote, apertando a garganta da mulher. Orientamos os espíritos, pedimos para eles, esclarecendo, tirou o garrote e a mulher começou a engolir. Ela desencarnou, porque era cancerosa, em último estágio, desencarnou. Mas pôde tomar pelo menos os remédios, pôde pelo menos conversar. Entendeu? Quer dizer, os espíritos põem aparelhos de tudo quanto é ordem. Disfunção sexual, por exemplo, aqueles que abusaram do sexo, eles colocam o aparelho para não funcionar mesmo. E não funciona. Se a mente do indivíduo estiver ligada, por isso que as chamadas que eu falei, arquepatias funcionam, porque nós somos todos devedores. Por que o mal feito nos atinge? Nos atinge porque nós somos devedores. Nós temos um passado, gente, prejudicado mesmo, nós somos devedores mesmo. E ninguém fala, agora não funciona mais, nem o vereador. O senhor poderia nos explicar o que quer dizer a palavra arquepatia? Vem do grego. Arquepatia, com mais clareza. Então, arque é tudo antigo. Patia, quer dizer, veio pelos mágicos antigos. Nós temos encontrado por aí nas reuniões de apometria mágicos do Egito, mágicos da África, mágicos daqueles tempos que vocês não queiram saber. É coisa pesada mesmo. Contra essa magia negra, olha, a gente tem que muito cuidar. Quando eu fui trabalhar no Banco do Brasil em Londrina, me nomearam para Londrina, e eu fui. Chegando lá, fiquei hospedado num hotel em que tinha um camarada que estava com a perna toda enfaixada. E eu nós começamos a travar amizade e, por coincidência, eu fui frequentar o centro que ele frequentava. E ele estava em tratamento no centro. Sabe o que ele tinha acontecido com ele? Ele estava andando numa rua de Londrina e, numa encruzilhada lá, ele encontrou o despacho. Pregou o pé no despacho. Pregou o pé. Soltou. E a coisa veio. Ele era funcionário do IBC, antigo Instituto Brasileiro do Café, que nem há mais hoje. E a perna dele começou a ser corroída. E nada, ele foi aos médicos, melhorava um pouquinho, voltava, e aquele sangrando, pulento e tal, mas por fim o médico falou melhor, vai do espiritismo, dessas coisas do espiritismo. E quando eles não dão jeito, o espiritismo não é um consolador prometido, não é um curador prometido. É diferente, mas vai lá. E o rapaz foi nessa senhora, a dona Alda, que era a médium, e ela fez uma reunião, incorporou o espiritismo, e o cara falou melhor. Enquanto você não fizer outro despacho, enquanto você não for lá e rezar o despacho, eu vou roer sua perna. Certo, para me devendo, já tinha me passado. E por que eu fui ser orgulhoso a ponto de ofender? Se você gostaria de alguém chegar no seu Olha, espírito pessoal, desviem das encruzilhadas. Aí ele foi lá, pagou o Exu lá, o Evoque, fez, respeitou, fez a prece dele. E a coisa começou a secar. E ele começou a mudar, porque aí a presidente do centro disse para ele, olha, porque a apometria não dispensa a mudança do indivíduo. Muita gente pensa, eu vou lá, faço uma apometriazinha aí e estou livre do problema. Tá nada. Ele que não mude de conduta, ele que não mude a maneira de pensar, porque diz o Evangelho, vai um, vem 7.
Porque qual que é melhor para ele? Ele lutar com 1 ou com 7. Então, magia é uma coisa muito séria. Eu não estou passando medo em você, todo mundo adulto, né? Ninguém ficou com medo, não. Ninguém tem. Mas não é esse o intuito. O intuito é criar forças. Que a gente não. O magnetismo, diz Kardec, é uma força que nós ainda não conhecemos. Vamos colocar aqui que nós devemos ter uma relação de muito respeito. Sobretudo de respeito. Agora, a apometria pode ser exercida juntamente com o trabalho espiritual de obsessão ou deve ser praticada em trabalho separado. Qual a técnica? Eu acho que a técnica já foi falada. A verdade é que pode ser exercitado, nós às vezes até fazendo lá no grupo que nós pertencemos, às vezes surge um caso grave lá e precisa agir um pouco mais. Então, no final da reunião, nós fazemos a apometria para esses casos. Mas não vamos colocar na porta do centro, aqui faz-se apometria. Qualquer problema está resolvido, então vamos ficar caladinho. Porque uma das leis da apometria, eu não falei, tem que ser, é o profundo respeito que devemos ter por tomar conhecimento do problema alheio. Não vamos pensar que ele é assassino do passado, eu também sou. Ele queimou os outros na fogueira, eu também queimei. Então, um dos tratos do grupo da homeopatia é esse. É maçônico, não revela segredo nenhum. O que se viu lá, morre lá. Não vai, ninguém vai sair com ele. Você viu fulano? O caso dele é bravo, hein? Tem essa. Porque senão não serve para fazer parte da apometria. Porque toda vez que nós fazemos referência, isso o André Luiz é que fala, toda vez que nós fazemos referência a um caso acontecido no centro, nós chamamos aquele grupo todo para perto de nós. Então morreu lá na porta, fechou a porta, acabou. Pode ser usado em criança? Pode. Não a criança como médico. Ela sendo beneficiária da apometria. Pode. Não há problema nenhum. Tem idade? Não. As técnicas que utiliza de colocar o indivíduo numa sala, ele entrar em meditação, isso tudo ajuda, mas não é indispensável, porque às vezes já houve casos de desdobrar o indivíduo trabalhando. Porque fala, mas como isso? Isso é um absurdo. Porque não conhece os corpos espirituais, né? Um corpo fica trabalhando e o outro desdobra e vai lá ser tratado. Aquele, porque alguns problemas estão no perispírito, e aí a homeopatia vai lá. Alguns problemas estão no duplo etérico, melhor ainda, a homeopatia age perfeitamente lá. Mas alguns estão no campo mental inferior. Como é que vai lá? Aí não tem medicamento. Como é que vai no campo mental superior, que é o das emoções, da criatividade, da arte? Como é que vai no Atma? Aí no Atma já não precisa muito, porque esse já está limpinho, né? Essa seria uma definição bem complexa, né? Estou até à disposição, se precisar. Definir a apometria e suas técnicas de aplicação. O livro está aqui, ó. Melhor do que eu, esse livro aqui, ó. Tudo definido, explicado, técnica, é esse aqui. Vai dizer, agora, se eu fosse começar a apometria hoje, eu ia ler esse aqui. Esse tem a história, tem tudo direitinho. Aqui tá para explicar. E olha, vai sair gente aqui dizendo assim, ó, tudo que ele falou é besteira, eu não acredito nada. Ótimo, continue na sua. Continue na sua. Você não é melhor ou pior porque faz apometria. Você não é melhor ou pior porque é católico ou não espírita. Você é melhor pelo que você é. Se a pessoa achou que tudo isso que eu falei é besteira, tá bom, ótimo, continue na dela. Agora me deixa eu continuar na minha. Vou fazer uma pergunta pessoal. Dentro da técnica da apometria, vamos supor que eu vou intuída de muito boa vontade para querer fazer um tratamento, diga assim, um filho meu, tá? E entra em contato com o grupo que realiza isso. Esse meu filho não tem, essa pessoa, ele não tem conhecimento, tá, do que vai ser realizado. É possível isso acontecer? É possível. Porque, como diz o Chico, uma prece de uma mãe arromba as portas do céu. Agora, muitas vezes não chegou a hora daquele filho de se libertar, porque a mãe chega lá e fala assim, meu filho é toxicômano, faz uma apometria para ele largar de tóxico. A
gente faz. No mês seguinte, mas ele voltou. A gente faz outra vez, porque na apometria, alguns casos a gente faz 3, 4, 5, 6 vezes, porque um caso só não resolve. A gente tem que ir na casa, porque aparelhos colocados dentro de casa. É chato a gente ficar falando disso, porque se assusta a pessoa, né? Mas casa que no ambiente que se fala mal das pessoas, que só houve programa de televisão que assassina, essas coisas, vai criando enquistamentos que alimentam entidades trevosas, espíritos que rastejam, espíritos animalescos, se comprazem nesses ambientes. Então, às vezes a pessoa chega lá, eu quero fazer uma cometida com meu filho, ele continua drogado, porque ele não quer sair da droga, ele não quer. A gente melhora. Vocês fizeram a cometida, ficou 6 meses sem beber. Já é uma grande vantagem. 6 meses de folga para o fígado dele, eu ficar mais um pouco encarnado. Né? Agora, resolver o problema, porque seria muito fácil se a gente tivesse uma varinha de cordão, bater na cabeça do cara e mudar. Se ele não quiser, olha, é difícil. Porque o livre-arbítrio é sagrado. É sagrado. Nem Deus viola o nosso livre-arbítrio se não for em nosso benefício. Antes de tudo, seu Felipe, a cirurgia moral que Sobretudo, a cura é moral. A gente dá uma mãozinha. Nós podemos encerrar. Alguém tem mais alguma pergunta? Só peço a vocês o seguinte: não saiam daqui com ideia contrária à apometria. Foi tão infeliz que eu estou com raiva da apometria, não é isso? Dei uma chance à apometria se acharem que convém. Agora eu vou continuar com a minha sessãozinha de observação. Ótimo, vai bem, ela também dá muito bons resultados, tá bom? Muito obrigado pela paciência. Senhor Felipe, eu esqueci de fazer a pergunta da Rita. Desculpa, Rita. A apometria dispensa o tratamento médico? De forma nenhuma. Não dispensa o tratamento. No nosso centro, nós distribuímos o nosso centro. No centro que nós frequentamos, nós distribuímos um papelzinho dizendo para a pessoa: não pare de tomar seus remédios, não deixe de ir ao médico. Entendeu? Porque isso é um absurdo. A centro espírita diz assim: você tem problema de pressão, pode parar de tomar que nós vamos resolver. Não sei como, depois quando eu devia ter um derrame. Tem a pergunta da Rita e outra Cida, depois quer fazer uma colocação. A Rita pergunta se a despolarização de memória resolve o problema kármico. Nenhum problema kármico, só Deus pode resolver. O problema kármico, a gente, se tiver que vigorar o karma do indivíduo, porque sabem, gente, nós precisamos entender isso do espiritismo. O karma é em benefício da pessoa. A doença é cura, por isso os espíritos estão cansados de dizer para nós. Às vezes você precisa passar por aquele problema daquele jeito. Chico diz assim com a sabedoria dele: há determinadas cruzes sobre as quais devemos desencarnar. Não, isso não tem cura. A esquizofrenia, por exemplo, é uma cura, é uma cruz. Quem tem um parente esquizofrênico, quem passa por esquizofrenia, sabe quanto é doloroso. Mas isso não tem jeito. Às vezes o indivíduo vai desencarnar, porque a cura é isso aí. A cura é a doença. Ele está filtrando do perispírito dele, dos corpos mentais, está passando para o corpo, para o mata-borrão do corpo, naquilo que está impregnado, está melhorando a forma perispiritual. Na próxima encarnação, ele vai reencarnar aliviado. A cura está na doença. Então por que você está falando? Vocês vão mexer com isso? Vamos mandar uma mãozinha para o camarada, porque não precisa, a gente podendo ajudar, por que não? Senão Jesus deixava o coxo, o cego, o paralítico, paralítico. Por que Jesus curou? Porque tinha chegado a hora daqueles indivíduos se livrarem daquele problema. E Jesus era o que conhecia o magnetismo na totalidade. Ele dizia para a tempestade: para, a tempestade parar. O centurião foi atrás de Jesus e disse: Senhor, eu tenho um escravo tão bom, eu gosto tanto dele, e se o senhor quiser, ele pode ser curado. Eu vou lá, Jesus falou para ele. Senão eu não mestre. E eu que sou centurião, comando 100 soldados, né? 10 para cá e 10 para cá, eu falo para eles: vai para lá. Eles vão, falo para eles: vem para cá, eles vêm. Se o senhor quiser, está curado, eu quero. E quando o centurião foi embora, que era soldado romano, o que Jesus fez no comentário? Jamais vi tamanha fé em Israel. E ninguém daqueles que conviveram, que eram os fariseus, tinha tido a fé que aquele homem do exército tinha. Se o senhor quiser, está curado. Jesus queria. E quando nós queremos,
mundo espiritual. Porque foi Jesus disse: tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Basta nós queremos. A intenção de ajudar, o propósito do bem, a honestidade de conduta. Isso tudo vai ajudando a gente a agir. Por que determinados passos que a gente toma, aquela curandeira da ponta da rua, corta uma febre, tira uma coceira, tira uma alergia? Porque são gente boa de coração, são gente humilde, são gente capaz de doar amor para as outras pessoas. E o amor resolve qualquer problema. Esse resolve. Tá bom? Felipe, eu queria entender uma coisa que não sei se ficou claro para mim. É o seguinte: quando você fala nos diferentes corpos espirituais da pessoa, né, e no tratamento da apometria, às vezes o indivíduo está lá trabalhando, você tira uma parte dele para poder fazer o tratamento. Como é que fica a realidade espiritual nessa? Porque a gente sabe que a responsabilidade, não é, do cargo, é da realidade espiritual, do ser pensante, sentiente e agente. Então, como é que fica isso? Fica do jeito que está, porque o espírito continua pensando. Quando ele está sendo tratado, o espírito, que é a essência, ele não sai, ele continua dirigindo, agindo sobre o corpo. Os laços, todos os corpos, os laços se interpenetram, saem do espírito e vão até o corpo, e vice-versa. Do corpo passa e volta para o espírito. O que acontece? Quando a gente puxa, vamos dizer, o corpo mental inferior do indivíduo e leva para a reunião, o espírito continua governando. Quer dizer, se trata só do fígado dele. Não. Não, eu estou fazendo uma comparação. Não. Você está tratando uma parte dele. Não estamos tratando uma parte dele, nós estamos tratando da região onde está o problema. Mas o problema está no espírito. Ah, sim. Agora, essa cura que você está se referindo, que está no espírito, só Deus pode curar. Só Jesus. Nós não podemos. Nós vamos naquele que nós vamos. Senão, normalmente a gente fala assim, hoje os médicos são chamados de generalistas. Porque estão querendo largar esse negócio de especialidade. O indivíduo que sabe quase tudo de quase nada. Então, eles estão hoje voltando à generalidade. Por quê? O indivíduo não é uma dor de ouvido. Ele é um ser com dor de ouvido. Aí o camarada chegava no médico e falava: eu vim tratar aqui do senhor. Qual é o seu ouvido que está doendo? Do ouvido direito. Não, eu só trato do ouvido esquerdo. Voltaram a considerar agora a possibilidade de tratar do indivíduo como um todo. Então, aí a própria medicina vai complicada do todo. Nós vamos chegar a essa fase, mas nós estamos longe de lá. Virão outras técnicas, viu? A apometria não é a última técnica, não. Ela é uma das técnicas que vigora para o nosso mundinho aqui de expiação e prova. Mas haverá outros tratamentos, mundo de regeneração, mundos felizes, onde ainda há algum resquício do passado, quando é apagado, que as técnicas serão outras. Não podem ser essas aqui, porque não valem mais. Mas aí vai se tratar do ser integral, do espírito mesmo. Porque qual é a verdadeira doença do espírito? Essa que você está querendo tratar. É a doença moral. Essa nós tratamos com o quê? Com o Evangelho. Educação. Evangelho. É por isso que é besteira querer tirar Jesus do Espiritismo. Porque o Espiritismo não cura corpo, o Espiritismo cura alma. Quem cura a alma é Jesus. Toda vez que nós apartamos Jesus do Espiritismo, nós estamos cometendo um crime de lesa majestade, verdadeiramente, a majestade que é Jesus. Por quê? Porque quem cura mesmo é Jesus com o ensinamento moral. Nós fazemos uma melhoradinha, damos uma ajeitadinha, uma guaribada no cara, mas curar mesmo é a moral, que não vai precisar de doença mais. Porque aí o indivíduo está curado espiritualmente. Mas enquanto o seu lobo não vem, tá certo? Muito obrigado.